Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bom, eu ontem postei os verdes e esqueci que na lista tava o turquesa, mas é que essa semana tá cheia de coisa. Eu tava bem estudando assim também para as palestras e tal. Hoje a gente tem a palestra do vermelho, aí eu me confundi toda na lista, esqueci. Mas hoje faremos aqui os turqueses, não tem problema, a gente faz. Eu tenho gostado, sabia, de ficar fazendo esses desenhos geométricos assim. Acho que eu fiquei procurando agora, comecei a procurar no Pinterest. Pinterest eu uso bastante lá pra poder ter uma ideia, ajudar na criatividade, né? Eu não chego a copiar, não. O que que eu faço? Eu não gosto muito de copiar coisas contemporâneas, por exemplo. Eu gosto de estudar através dos mestres antigos, né? Mas o que eu vejo que é uma foto contemporânea, é uma imagem ou até uma pintura de outra pessoa, eu uso como referência, mas eu não copio. Então eu vou fazer o quê? O que que eu faço para pensar nisso sem atrapalhar, né? Porque o que que acontece? A gente acha que criar é fácil. Ah, eu vou desenhar aqui, vou fazer ali. Não é. E a gente vive aqui no nosso mundo e as nossas referências são do mundo. Então, de qualquer maneira, todo mundo vê uma coisa que é próxima, né? Por exemplo, vou desenhar uma baleia. A baleia existe, eu vou copiar a baleia da natureza. Mas se eu não estou vendo uma baleia, eu vou procurar referências de baleia. O que que eu vou fazer? Procurar fotos. Aí, ao invés de eu pegar uma foto só e me basear em uma foto só, o que que é interessante? Eu pegar duas ou três. Porque aí eu vou ver se aquela baleia tem um movimento diferente numa foto nem na outra, uma tonalidade. E vou botar, às vezes eu posso pegar o movimento da baleia, mas estou botando ela num cenário, e o cenário bonito é da outra foto. Então, isso eu estou construindo uma composição. Eu estou pensando sobre isso, né? Sem ter que exatamente copiar fielmente uma foto de alguém. Então, eu estou fazendo isso usando de referência. Isso não é uma coisa nova, não é uma invenção nova, e isso é uma questão artística, né? Não só a gente hoje em dia que faz isso. Os artistas de antigamente também faziam, eles faziam vários estudos, várias poses de outros quadros, não se engane, eles também estudavam e só estudavam assim, porque você não tinha o Pinterest na época. O Pinterest deles era a gente fazer cópia mesmo, pensar nos que os grandes mestres trabalharam, que deu certo, e fazer uma cópia disso. Então, o processo era esse, de eu ver quem é que foi bem sucedido naquela passagem de mensagem e eu fazer o mesmo que eles. Isso era bem aceitável também. Era o que. E hoje em dia não é tão. A gente não aceita tanto assim. A gente não entende muito bem como é copiar o outro para estudar. Copiar para estudar é possível. Você copia, estuda, faz. Tanto é que nos meus cursos o PDF tá lá, a pessoa pode baixar e ela usa para o seu estudo. Não é para ficar vendendo nem nada, não. Usa ali o conhecimento para ficar, é uso exclusivo do aluno, né? Ele tá ali para entender melhor o processo. Depois dele de entendido, o que que ele vai fazer? Vai pegar o que aprendeu e vai tentar fazer a sua versão, pegar uma outra foto, pegar mais de uma até e tentar fazer sua mensagem ali. Então, o processo é esse, né? Não é um processo que desmerece ninguém, pelo contrário, ele ajuda muito na hora de entender. Mas quando mais eu quero me sentir livre artisticamente, mais eu vou ter que lançar a mão de ficar menos presa às referências. Não quer dizer que eu precise abandoná-las, mas eu preciso ficar menos presa a elas e tentar criar em cima delas o máximo possível. Então, para fazer uma imagem, eu posso acabar fazendo uso de 4, 5 fotos diferentes. E se você conseguir, o ideal é que até você faça as suas próprias fotos. Tem coisas que eu não tenho fotos minhas, eu vou procurando fotos de outras pessoas mesmo. E vou
fazendo as minhas modificações em cima. Então, eu estou criando em cima da ideia. Eu não estou copiando exatamente como foi a ideia do outro. Essa é uma ideia da cópia e da criação. E quando eu estou copiando mesmo, um artista copiando um trabalho em cima de alguém que já fez, eu só estou estudando aquilo, porque copiar por copiar não adianta nada. Eu não aprendi nada. Eu tenho que copiar estudando, me questionando, perguntando, percebendo, fazendo anotações. Aí sim, a cópia funcionou. Copiar por copiar sem pensar sobre o que está fazendo, eu acho que não adianta muito, não. E aí, se você vai postar ou até dar para alguém, fazer alguma coisa, o que é legal você dizer da onde você tirou a referência. Então, pensa assim, quando você está fazendo um estudo de um grande mestre, por exemplo. Aí você fala, estudo sobre a obra de fulano. Aí você já está descrevendo que a criação não foi sua, você copiou ali para entender o processo. Não há problema, entendeu? Eu só quero que vocês pensem assim. Não há problema de eu copiar alguém na hora que eu quero fazer o entendimento do processo. É saudável, desde que eu diga que não fui eu que criei. Porque aí, né, eu não estou sendo verdadeiro nem comigo, nem com a pessoa da qual eu tirei ali meu estudo, que foi minha inspiração. Por que não? Por que outra pessoa não pode ser uma inspiração? Ela pode e deve ser. Não precisa ser para tudo. Pode ser para que aquela situação foi tão bem resolvida que te deu vontade de estudar em cima. Então, eu faço esse ano basicamente todas as aulas que eu dei para os meus alunos, né, que eu faço acompanhamento uma vez por semana. E a gente trabalhou praticamente, eu usei um ponto de diálogo em cima de um grande mestre. Porque naquela imagem, aquele grande mestre foi muito bem sucedido. E para a gente entender o processo ou tirar proveito de alguma coisa que possa ser aplicado na aquarela, vale muito a pena a gente estudar como é que ele foi, como é que ele desenvolveu aquele processo. Então, fui baseando assim. Eu acho que ter essa fonte, que da onde eu vou tirar? Não é verdade? Se alguém que já veio antes de mim fez ali uma coisa muito boa, então eu tiro e digo: olha, tirei dessa daqui. Então, basicamente, a gente faz uma imagem, a gente estuda, pinta a imagem do artista quando é muito relevante pintar, quando não precisa, a gente faz só uma análise da imagem e depois cria uma outra a partir daquela ideia. Então, eu acho que isso é o melhor aproveitamento do estudo. E pensar que estudo é estudo. A gente tem que sentar, parar, pensar ali, perguntar a obra, ver como é que ela funciona. E assim vai. Podem existir outros métodos também, gente. Isso aqui é um método. É um método foi o que eu consegui fazer, que eu achei que funcionou melhor à distância. Porque quando a gente está lá no ateliê, a gente monta natureza morta, desenhos de observação, essas coisas assim. À distância, eu ainda não achei para mim, uma solução eficaz de fazer um estudo como fala, de claro escuro de observação, por exemplo, porque cada um vai ter um monitor, cada um vai estar num momento, às vezes não funciona. E a observação você pode fazer sozinho em casa nesse sentido. Você pega uns objetos, monta ele, pensa de onde vem a luz e meio que é isso aí, não tem muito para onde fugir. Você vai observando aquele objeto em vários ângulos e vai vendo como é que ele está se comportando. Então, acho que é uma solução. Você pode fazer meio que sozinho. Bom se você tiver alguém para corrigir, lógico, o seu trabalho. Mas talvez fazendo assim em casa, como um estudo solitário, você também consegue ali, um estudo de observação de coisas simples. Mas pensando em cima da obra, como eu trabalho com pintura, eu pego obras de outros pintores e que a gente consegue tirar melhor e identificar os elementos da pintura, pensar nos processos, eu acho que funciona super bem. Então, eu tenho feito isso esse ano todo e foi um aprendizado muito bom. Para os meus alunos, eu acredito que sim, mas acho que
para mim foi um estímulo muito grande de estudo mesmo, porque além de eu ter que fazer a cópia, eu vou narrando o meu estudo em cima, compreendem? Como isso foi para mim muito importante, porque eu tô pensando alto. Toda vez que eu gravo um vídeo aqui ou eu tô dando uma aula, eu também tô pensando alto, eu tô estudando junto. Então, nesse sentido, esse enclausuramento, assim, foi quase que uma oportunidade de estudar novamente e estudar sozinha, que é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Eu aprendi a estudar sozinha. Eu sempre gostei de ir a lugares estudar, que é como se eu tivesse que prestar conta àquela pessoa que está ali comigo. Então, eu vou ter que fazer o meu dever de casa e depois a obrigação que eu tenho não era comigo, era em mostrar o meu serviço para a pessoa, né? Para o professor, para quem estava me orientando. E eu passei anos fazendo isso. Eu sei que isso não é o melhor momento de estudo, mas sabe o que acontece? É porque a gente também não aprende a estudar sozinho. Você sempre assim, eu não sei hoje em dia assim a escola como é. Minha filha é muito pequena, então ela ainda não tem essa metodologia de estudar sozinha. E a escola para ela ainda é outro esquema de educação infantil, ela não é alfabetizada nem nada. Mas eu acho que eu tive um ganho bem grande, assim, de aprender a estudar sozinha porque eu precisava dar aula. E só consegui fazer isso agora, nesse momento da minha vida. Então, foi, lógico, com a bagagem que eu tenho. Mas eu digo assim, aprender a estudar sem você ter que dar uma satisfação para o outro de um fato, né, do seu estudo, no caso do meu aprendizado, eu comecei a pensar melhor sobre isso. Como é que eu faria isso, né? Enquanto eu tinha assim, eu vou estudar porque eu tenho que fazer isso. Não é isso. O pensamento meio que mudou. Eu, de qualquer maneira, estou dando satisfação a alguém, porque eu estou estudando e estou dando aula. Mas eu quero dizer o seguinte, que eu consegui pensar que isso é um crescimento para mim, muito maior do que só o dever de casa que eu tenho que fazer para o outro. Então, eu acho que isso também foi uma oportunidade de conseguir mudar um pouquinho essa ideia sobre o estudo. E aí acabei me interessando por outras coisas também, mas eu acho que eu precisei de uma maturidade, assim, para poder me organizar. E veio também com essa oportunidade de ter mais tempo. Ai, gente, então, parar um pouquinho da conversa do Lero Lero. Hoje eu fiz os turqueses aqui, ó, que estavam faltando na lista que eu troquei. Esse aqui deveria ser o verde e esse aqui o turquesa, mas tudo bem, tá um aqui do lado do outro. E ficou bonitinho. Gente, espero que vocês tenham gostado. E a gente vai conversando depois mais lá sobre estudo e outras coisas, batendo um papinho aqui. Um beijo e até a próxima. Só lembrando que hoje tem a palestra do vermelho e amanhã a gente vai ter a palestra do azul. Então tá bom. Encontro com vocês mais tarde. Tchau, tchau.